E o que acontece? Nós lá na Sunset, nós trabalhamos então com Scrum, né? Deixar a Adri contar mais também aí. E eu fiquei super feliz até com o que o Pedro contou, como foi o resultado. Eu não consegui talvez expressar tudo aí que aconteceu. Eu queria que vocês contassem como é que foi a competição lá do Baja. E se vocês puderem contar o que vocês acham que dá para usar o Scrum e de que forma que a gente pode, principalmente, a experiência que vocês tiveram, né, com aquilo que a gente começou. E um dos pontos que a gente quer é saber como que a gente pode continuar, como é que a gente pode implementar ainda mais. Porque o segmento automotivo, ele ainda tem uma barreira aí para entender como usar os métodos ágeis. E que bom que vocês já tiveram essa coragem, né? Então, Adri, quer contar um pouquinho da Sunset e de Scrum e o que a gente faz? E para o pessoal, para os nossos colegas saberem o que a gente pode somar mais força, né? Fica à vontade. Sim, com certeza. Bom, que nem o Kleber já falou, né? A nossa empresa, ela é especializada no ágil e principalmente com o Scrum e trabalhando juntamente aí com o método do Kanban, lá do Lean, em empresas de grandes portes, de pequeno, de médio, enfim, de todos os setores que vocês imaginarem. E a gente está tentando, de alguma forma, levar um pouco também dessa experiência do Scrum para dentro da mecânica, né, ou do setor automotivo, enfim. Então, falar bem breve, né, daqui, porque acho que a minha curiosidade maior está em entender um pouco de vocês, entender a experiência que vocês tiveram, dessa dinâmica que vocês tiveram contato aí com o Kleber, né, para aplicar o Scrum dentro desse universo do Baja. Acho que está mais nessa pegada aí, de eu entender um pouco mais vocês e entender como que foi essa experiência, para a gente poder, sei lá, divulgar que também dá certo isso dentro de um outro tipo de projeto. Tudo bem. Conta vocês, então, é isso aí. Valeu, Drico. Queria que vocês contassem a experiência de como que foi para esse primeiro momento aí com o que a gente já começou e e a gente sentiu o que a gente pode fazer mais coisa junto, para fazer ainda mais, né? Inclusive contar o campeonato que vai ter, né? Ainda que vai ser não fisicamente lá nos Estados Unidos, mas conta aí porque nós estamos na pegada com vocês para fazer dar certo, ainda mais fazer dar certo, né? Que já foi um sucesso. Uhum. Deixar os meninos falarem aí da parte de gestão que eles estão sabendo mais aí. Primeiramente, bom dia, tá? Vou me apresentar de novo, meu nome é Pedro. E junto com a Mariana e com o Matheus, a gente faz parte da gestão, né, da equipe Baja. O primeiro momento, quando eu fui estudar Scrum, eu tive uma grande dificuldade em entender tudo aquilo, né, o que me foi passado. Eu, infelizmente, perdi a aula que foi ministrada na FEI, porque eu estava internado aqui em Ribeirão Preto. E, para compensar, a gente pesquisou bastante sobre o assunto. Só que ele é complexo, bastante complexo. E isso para a gente é bom e ruim ao mesmo tempo por causa da sua implementação, que é uma mudança muito grande e muito forte agora no projeto, né? Então, a gente começou da base. A gente montou um Kanban board, que, graças a Deus, foi implementado efetivamente, está lá. E a ideia era usar ele como sistema de retroalimentação, né, para o Problem Backlog do Scrum. Só que as dificuldades que a gente encontrou vieram principalmente na parte do burn down chart, que a gente não sabia medir aquilo muito bem. Não estava tudo muito bem tabelado, a parte da padronização, as partes do subsistema. E a Mariana, ela está com uma ideia agora muito boa, né, que vai implementar na oficina. Você quer falar um pouco sobre isso, Mari? Pode terminar aí, depois eu dou continuação. Tudo bem. Então, no momento, uma coisa muito boa que a gente já começou, né, a implementação do Scrum, só que a gente queria dar uma acelerada nesse processo. E no momento a gente está um pouco estagnado, principalmente por causa da parte da oficina. E a gente queria começar a ficar um pouco mais lá, porque tudo que a gente sabia da oficina era passado para a gente, né? Então a gente queria ter um pouco mais de experiência no assunto.
mas o que funcionou muito bem foi o Kanban Board e os cartões Kanban que ficaram lá embaixo, que a gente utilizou para fazer uma cronoanálise, né? As pessoas da oficina iam lá, elas anotavam o que elas estavam fazendo, data de início, data de término e os horários. E a gente deixou reservado também um espaço para observação. Então, assim, a gente conseguiu tabelar tudo muito bonitinho. Legal, bacana. Então, praticamente utilizaram o Kanban, Sim, né? Do Lean, mas com uma pegada aí de tentar montar um Project Backlog do Scrum. exatamente. Para eles se Bacana. retroalimentarem. Show de bola. Dá super certo, mas eu quero escutar tudo de vocês para depois eu poder fazer aí, se vocês me permitirem, obviamente, eu projetar uma apresentação aqui para vocês. Acho que cabe, né, para poder tirar um pouco de dúvidas e, de repente, até dar um start maior aí em cima do ágil para vocês colocarem nessa segunda fase. Eu acredito que vai tirar um pouquinho aí de dúvidas, talvez dê alguns insights para vocês continuarem aplicando aí dentro da oficina, dentro desse universo aí automotivo. Legal. Eu sou Mariana. Oi. Bom dia, Oi. gente. Bom dia, Mari. Eu queria falar de algumas duas coisas que eu notei, assim, que foi muito difícil quando a gente trabalhou com Kanban. Primeiro, acho que foi criar um hábito na galera da oficina a usar eles mesmo, sabe? Porque não era uma coisa que a gente tinha hábito, a gente costumava usar o Trello, mas muita gente não sabia nem do aplicativo, era muito difícil o manuseio. Então, quando a gente colocou o Kanban, eu senti muita resistência deles para usar. Que o nosso intuito no começo era que os responsáveis de oficina iam disponibilizar as tarefas no Kanban. Então, os membros iam chamar a autonomia deles, eles iam, pegavam um cartão, assinavam o nome deles com as tarefas as tarefas já estavam posicionadas no cartão, e eles só mudavam o cartão na nossa caixa, né? Que a gente criou uma caixa do Kanban. Aí eu acho que senti primeiro que era muito difícil fazer eles colocarem as atividades lá já, porque eles criaram o hábito de ser passada uma tarefa e então eles fazeriam o cartão. Eu acho que a gente devia mudar um pouco isso, encontrar algum jeito de facilitar essa mudança para tipo, já deixar as tarefas prontas e depois você só escreve seu nome e já dá continuidade nele. E outra coisa que foi na questão do burnout chart mesmo, que o Pedro comentou, que, por exemplo, um dos nossos intuitos com os cartões também é criar um database sobre todos os tempos de cada atividade, para ter uma noção mais ou menos, para poder ter uma base para construir um burnout chart que seja adequado aos tempos da nossa equipe. Só que a gente pensou que tempo é muito subjetivo, né? Porque tem um membro que tem mais habilidade, ele leva menos tempo para fazer uma outra tarefa. Então, são várias coisas que acabam influenciando. Então, eu pensei a gente designar uma pontuação para as tarefas. Por exemplo, dividir a equipe em três ou quatro setores, né, de acordo com o nosso plano de carreira que a gente tem estabelecido, e uma pontuação para cada tarefa de acordo com cada cargo dentro da equipe. Por exemplo, para os membros mais novos, as tarefas vão ser mais difíceis para eles, então a pontuação vai ser mais alta do que comparado para um membro mais antigo. Então, a gente teria que fazer todo um estudo sobre as tarefas também, porque levaria tempo de parar com cada membro para conseguir descobrir e conversar com ele para ter uma noção mais ou menos de quão difícil para ele a tarefa. Então, eu conversei com uma menina de outra equipe, lá no Nacional, e ela me disse que eles fazem um sistema de autoavaliação, que os membros eles realizam as tarefas e eles eles já mostram a opinião deles sobre a dificuldade sobre isso, o quanto que eles acham que tem relevância na equipe essa tarefa. Então, eu acho que seria uma coisa legal para a gente conseguir aplicar, para já incluir uma coisa a mais no Kanban, né? Porque já tem várias informações, a gente pode mostrar daqui a pouco para vocês o modelo do cartão. Legal. Mas para facilitar tanto nessa criação do database, para saber como que o membro está se desenvolvendo na equipe também, e para a construção do burnout chart também. Fazer ele baseado em pontos e não em tempo. Legal. Isso daqui é o que vocês perceberam de algumas dificuldades que vocês tiveram na aplicação disso, perceberam a dificuldade com hábitos, né, pessoas,
para a gente Sim. conseguir fazer com que essa roda gire. Perceberam também a dificuldade de uma pessoa que a gente pode considerar, né, nova ali, júnior, e uma outra sênior, cada uma enxerga a tarefa de um modo. Isso é muito legal, um grande aprendizado que vocês conseguiram extrair disso tudo. Parabéns, muito bom. Obrigado. E Obrigada. E melhoria outra coisa, contínua, né? Perdão, Mari. não, imagina, outra coisa que eu senti que seria a nossa maior dificuldade de trabalhar com toda uma parte de pessoas, a nossa equipe já tem uma estrutura que favorece a implementação dos dev teams, com o Scrum Master e tudo mais, porque a gente já é organizado em subsistemas Sim. e cada um tem o seu responsável. Então, isso já facilitaria muito. Mas eu acho que a parte mais difícil mesmo seria conseguir dividir todas as tarefas nos sprints. Porque a gente tem muita tarefa para ser feita e tem um planejamento assim muito amplo. Eu acho que reduzir e separar para cada semana que vai ter que ser vai ser muito difícil também. Porque a gente tem todas as tarefas para serem feitas, mas dividir. Então, só para falar aqui, eu tava tipo, pesquisando e tudo mais, eu desenvolvi um diagrama de Pareto para tarefas mais difíceis. E com ele, tipo, a gente pode tentar começar a implementar o sprint, tipo, a partir das que demoram mais tempo para fazer, como, por exemplo, tipo, suspensão, polimento, tipo, que são as que demoram mais tempo, assim. Só que eu não sei se dá certo na hora de dividir lá embaixo, porque tem, tipo, muita gente, né? Então, eu não sei Então, certo. um problema também que a gente enfrenta é a interdependência dos subsistemas. Então, muita coisa que um subsistema está fazendo depende do outro. Aí a gente fala, não, vamos começar esse aqui. Mas esse depende desse. Esse depende desse. E depende muito do progresso, né? Assim, do subsistema em questão. E também um dos, né, que eu falo que é um dos nossos maiores desafios, como a Mariana falou, é a mudança da cultura organizacional, né? Que eu não acho que ela seja ruim, mas tem algumas coisas nelas que podem melhorar. Então, esse é um dos nossos desafios também. Vocês estão sentindo na pele tudo aquilo que nós, agilistas, sentimos quando nós vamos implementar em todas as empresas, né? Muito bom. É a melhor forma de aprender, é encarar, é ir para cima e aí começar a perceber tudo isso e começar quais são as melhorias que a gente pode implementar. Né? Só aqui nesses minutinhos de conversa eu já percebo que de repente um Scrum ele é pequeno demais para um universo que tem várias equipes com interdependências, porque são vários sistemas e cada equipe precisa fazer o teu pedaço. Eu já escalaria isso, eu já colocaria um Nexus, eu já colocaria um Scrum at Scale, enfim, qualquer parte do Scrum escalado, onde a gente tem uma visão de um todo, o diagrama, né, o de Pareto, né, que o Matheus também montou, para poder descobrir, só que a gente não começaria do que é mais difícil, a gente, né, no ágil, a gente começa por aquilo que consegue entregar um pouco mais de valor percebido. Então, eu consigo enxergar um eixo, eu consigo enxergar um sistema preparado para isso daqui. Então, eu começo por ele, mesmo que ele seja difícil ou fácil. E, de fato, quando a gente vai ver no ágil, quando nós estamos colocando o cliente em primeiro lugar, ali na visão, para eu conseguir fazer essas entregas de maior valor, por incrível que pareça, a parte mais difícil acaba ficando realmente no topo. Então, olha que barato, olha como vocês perceberam tudo isso na prática acontecendo. Então, primeiro, parabéns. E depois a gente mostra mais um bocadinho aqui para vocês. Mas me contem mais. Você quer falar também alguma coisa, Clé? Sim, bom, primeira coisa que eu estou orgulhoso de vocês. Não é? É muito legal a maturidade que você já tem, né, a Mari, lá no... Qual semestre, Mari? Terceiro, né? Terceiro. Puxa, que show. Então, lá no sexto semestre a gente provavelmente vai ter aula junto, de gerenciamento de projeto. Quando tiver a parte de Scrum, puxa, vai ser muito legal, nós vamos dar aula junto, porque... Pegar o exemplo do bar, nós vamos contar, pessoal, vem cá, ó, na prática é assim, ó, vem ver que legal, vamos lá na oficina, vamos ver como é que funciona. Então isso é top, né? E outra coisa que é legal, como a Adri comentou da melhoria contínua, é o que vocês estão a gente começou a falar agora de escalado, que talvez a gente não tenha tido a oportunidade,
mas é onde a gente vai subdividir os times Scrum, né, e começar a pensar dessa forma. Então, uma coisa legal até, Matheus, é como a gente consegue trabalhar com MVP, já pensando, fazendo uma relação com, por exemplo, com o que a gente tem lá em PQP, etc., que são os protótipos, Sim. começar a pensar o seguinte, como que a Adri comentou de agregar valor, né, valor percebido, né? Uhum. Então, talvez a gente tenha que pensar o seguinte, dependências, ou seja, reuniões entre os times, depois, trabalhando com ele escalado, então, a gente vai ter times divididos, e um único backlog. Isso é uma coisa que a Adri talvez vou mostrar daqui a pouquinho, que é a ideia do seguinte, qual é o desafio? Porque o backlog, o nosso produto é que é o Baja. Então vai ser legal nisso, né? E aí, isso é bem importante. Mas como a Adri falou, a gente quer mais ouvir vocês, porque é muito legal ouvir para a gente trocar ideia. E onde tiver dificuldade, a gente trocar ali pelo desafio e falar, desafio a gente vai vencer na próxima competição, porque foi muito legal. O Pedro contou um pouquinho para mim de como é que foi a competição. Nós ficamos, né, ficamos muito próximo ali do máximo nosso e foi uma grande evolução, né, em relação ao ano passado, né? Então, ô Magno, você que chegou, conta aí também. Então, só quero dizer que eu tenho muita admiração pelo que vocês estão fazendo, tá? Tudo que vocês estão vendo de desafio, o pessoal nas empresas tem o mesmo. Só que vocês têm uma vantagem que é um mindset positivo, que isso a Adri pode falar muito melhor que eu, a Carla também, que é essa vontade de aprender e de saber que dá para melhorar. Então, isso que me deixa muito empolgado. Deixar vocês falarem aí, a Carla também, a Adri, o Magno, o Pedrão, fique à vontade. Quero ouvir vocês também. Bom, professor, dá um pouquinho da minha experiência aqui que eu tive com uma tentativa de aplicação do Scrum na minha área, né, no meu subsistema. Nessa reta final da competição aí, as tarefas começaram a embolar um pouquinho. Aí eu dividi todas as tarefas que tinham para fazer em um product backlog, né, mais ou menos ali, só as tarefas que são mais de processo, mas não de projeto, né? E dividi essas tarefas entre os aprendizes do subsistema, que seria o dev team, né? Só que eu no caso, nessa estrutura que eu montei para terminar as tarefas, eu era o PO. Então eu só montei o product backlog e mandei para os caras. Como a gente não tem ainda um organograma montado para o Scrum, faltou o Scrum Master, no caso, né? Então, os caras acabavam encontrando alguns problemas e como as tarefas já estavam muito emboladas, eu também tinha muita coisa para fazer, às vezes eu não conseguia desembolar para eles, não conseguia dar aquela destravada. Aí acabava juntando tudo e as coisas foram atrasando mais ainda. Então, foi um problema que eu encontrei, mas foi uma aplicação bem embrionária ainda do Scrum, né? Porque o organograma não estava montado ainda. Mas deu para sentir mais ou menos como é que funciona. A vida como ela é. Com certeza. Não é? Nossa, que legal ouvir você. Legal, Magno. Ô, Pedrão, e conta aí o que você sentiu. Aí, Pedrão, você foi o capitão do time, não foi como um todo, né? Mas em relação ao quê? Você me contou o que você achou do Scrum, desse primeiro contato, como é que foi lá na competição, né? E o que você sente de legal para a gente usar nas próximas, inclusive, que uma das vontades aqui é a gente pensar o seguinte, cara, como é que vai ser tendo aí, apesar do Covid agora, a gente já saber que não vai ser fisicamente a competição, qual que é o plano para a gente ir para a próxima fase, como é que a gente pode trabalhar junto com vocês para isso para todo mundo, a pergunta para fazer aí agora o Scrum com vocês, criar um backlog para a competição, saber as datas, se é que está definido, saber o que a gente pode fazer junto. Começando aí pelo Pedrão. E conta aí, Pedrão, como é que foi o Scrum e a experiência. Opa, é comigo? Tem vários Pedros, eu perdi. O Muniz. Não, eu vou falar. Ah, tá. Mas os dois podem fazer, fiquem à vontade, tá? Todos. A ideia é perguntar para todo mundo. Passar a palavra para ele. Todo mundo fala, deixa eu começar. Bom, então, a gente sentou aquele dia lá, né? Que eu tava no semestre passado. Foi, acho que na época do regional. Já tinha começado a temporada, que nossa temporada começa geralmente depois do Mundial, né? Então, mas como não teve Mundial no passado, foi depois do Nacional, que foi em março, mais ou menos. Como que funciona? Quando acaba a temporada, a gente senta, o pessoal mais velho, né? Faz um brainstorming para resumir como foi o ano, analisar os resultados, analisar o que deu certo, o que deu errado, e dar algumas ideias
todo mundo dá uma ideia, né? Faz um brainstorm em si para ver o que a gente vai fazer no ano. E uma grande diferença que a gente teve esse ano foi de fazer um cronograma bem detalhado do que a gente queria fazer. Acho que eu cheguei até a te mostrar, não era muito focado no Scrum, mas já era algo mais organizado do que foi anteriormente. Então, a gente seguiu esse cronograma durante todo o ano, ia analisando as datas e ia tentando realizar as atividades. E uma das coisas também que eu vi muito positiva que a gente conseguiu fazer esse ano é não tentar querer fazer, igual você sempre fala, né, de ser herói, tentar resolver fazer tudo. Muitas das atividades que a gente planejou fazer, a gente acabou não fazendo por ter noção, né, de que não daria tempo. E teve experiências passadas que a gente falou, não, vamos dar tempo sim, vamos tentar fazer. A gente resolvia fazer e acabava dando errado, né? Então, essa noção de que ter o produto em si, né, o MVP, ter o produto básico e tentar adicionando mais valor. E se não der, né, tiver fora do nosso cronograma, a gente desiste e mantém com o MVP passado. Uma a questão de organização, como te falei na ligação lá, foi o principal parâmetro que estava pecando a gente. Então, organização é muito importante para o Baja, porque são muitas tarefas, né? Então, a gente conseguir alinhar isso desde o começo da temporada é muito importante. E do Scrum, como agora a gente está começando a temporada em si, né? Porque depois do Mundial a gente vai ver como que vai funcionar, a gente acaba a temporada, começa uma nova. Acho que ficaria muito mais fácil para o pessoal aí, porque eu e o Magno vamos sair, né? Mas a gente vai estar sempre ajudando o pessoal aí enquanto a gente se formar. Mas como eles vão ficar mais responsáveis por isso, com o começo da temporada é muito mais fácil, porque a gente tem todo o questão do cronograma novo, ideias novas, o time novo, então tentar fazer isso no meio da temporada é meio complicado. Como agora vai começar uma temporada nova, acho que fica mais fácil. Legal. Muito bom. Eu tô assim quietinha para não atrapalhar, para não atravessar vocês. Acho que é basicamente isso. Não sei se alguém quer falar aí agora, o Pedro, o Magno, o Mário. Vou ressaltar um pouco essa parte que o Magno comentou, né, da fase embrionária. Isso foi uma coisa que pegou a gente um pouco desprevenido na competição, principalmente eu e a Mariana, porque a gente apresentou a parte de gestão, e os juízes sempre ficavam em cima. E na prática, e na prática, e na prática. Só que a gente acabou de começar isso, né? Então a gente tinha muita dificuldade nessa parte de responder, por isso que a gente também queria dar uma boa focada nessa parte de sair do estágio embrionário, né, para começar a aplicar, para ver realmente os problemas, né, para a gente também poder solucioná-los, né, mais tarde. Porque por enquanto a gente não conseguiu aplicar isso efetivamente. Então isso foi uma parte que a competição acabou prejudicando um pouco a gente. Com certeza. E uma coisa que comentaram muito comigo os juízes, né, que eles não têm dúvida que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, que a gente tem um objetivo de chegar lá, mas que a gente não está conseguindo quantizar tudo que a gente está fazendo. A gente não consegue apresentar dados de que está tudo dando certo. A gente consegue ver na prática que tem coisas que dão certo, coisas que não dão certo, mas a gente tem que mostrar dados de que não tá dando certo. Eu estava até estudando uma oportunidade para a gente começar a fazer isso. Estudando, você está bem no começo, estou estudando meios de conseguir fazer isso para aplicar na equipe, porque é realmente difícil. A gente tem dados que não são tão palpáveis assim, sabe? Acho que vai ser uma dificuldade que a gente vai ter também. Não tem como medir produtividade de um membro, sendo que a gente não trabalha tipo uma linha de montagem, sabe? O nosso crescimento principal é o crescimento pessoal e profissional dos membros, não. É muito difícil medir isso, sabe? Vai ser um desafio pra gente também. Começando a estudar um pouco isso. Legal, métricas, né? Como que a gente consegue colocar, tanto que o que a gente conseguiu evoluir em termos do sistema todo que vocês precisam construir, né, em cima desse projeto, e como vocês conseguem também medir a gente, né, o NPS, por exemplo, a satisfação, mas não só do cliente, mas também a satisfação da equipe toda, né? Como que eles conseguiram se perceber
pelo que eu entendi aqui agora, né? Como que eles conseguem se perceber em um momento X, um momento do start, e um momento onde eles já concluíram e estão já deixando isso, qual a sensação ali, qual o aprendizado que eles tiveram com tudo isso, qual o crescimento que eles tiveram nessa linha de tempo. Ou seja, não só eles, quanto vocês também, né? Qual é essa medida que a gente faz? Né? Ô, Mari, isso aí, Dri, e um comentário. Esse ano, peraí. A última competição do Fórmula eu fui juiz de design. Uhum. E uma equipe que eu estava avaliando falou para mim que estava utilizando o Scrum, né? E aí, uma das coisas que eu fui para avaliar é bem o que você comentou. Quantas sprints eles fizeram. E aí eu percebi que algumas coisas a gente poderiam melhorar. Então, muito, muito legal o que você está fazendo. Bate tudo com o que você está comentando do Burn Down Chart. Ou seja, entender como é que está o desempenho do time como um todo. E isso vai ser interessante, avaliar tudo que foi visto nas provas de avaliação de design, de projeto, né? Foi comentado para a gente colocar no backlog como oportunidades para começar a entregar para eles isso tudo. Então, legal, pode contar com a gente para a gente fazer tudo isso. Então, isso vai ser bem importante para a gente colocar essas ideias aí. Show. Com certeza, muito bom. Aí eu posso até compartilhar alguma coisa aqui, porque eu sempre falo o seguinte, antes da gente escalar, a gente precisa saber muito bem o Scrum. Então, como se ele fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas a gente pode passar aqui para vocês com uma mentoria e para gerar vários insights aí no time, para vocês se reunirem, construírem da forma que vocês acharem que deve aí dentro desse universo, e depois a gente se reunir de novo, um outro convite aqui, a gente se reunir de novo para vocês contarem para nós. Hoje, no momento que eu vou considerar o momento 1, né, porque do 0 até 1 vocês já conseguiram avançar pra caramba, então do 1 até o 2, como que nós vamos conseguir avançar, e assim a gente vai, se vocês nos derem a oportunidade, a gente vai avançando com vocês aí, como mentores disso tudo, dentro da linha de projetos, dentro da linha de Scrum, do Ágil, do Nexus ou do Xscale, enfim, né, de qualquer outra forma que vocês forem trabalhando e a gente for sentindo que há necessidade de fazer uma mudança. Porque acho que esse é o plano, né? Uma melhoria contínua. Certo? Posso? Opa. Então, rapidinho, eu não vou me prolongar não, é só um pedacinho aqui, ó, do framework. Cadê? Com um sonzinho de baixo. Aqui, vamos lá. Ó, então é aquilo que vocês estavam construindo, né? Como que a gente pode, de repente, facilitar a vida de vocês em não ficar gerenciando as micro tarefas, mas sim o macro, né? O que é o macro? Como que a gente constrói um Project Backlog aqui, essa minha primeira caixinha aqui que eu estou apresentando para vocês? O que seria isso, né? Os itens, os requisitos, mas os requisitos de lá da gestão de projetos, eu não sei o quanto vocês conhecem da gestão de projetos ainda tradicional, que eu sempre falo, todo conhecimento ele é muito bem-vindo, nenhum exclui o outro, a gente sempre precisa de tudo. Então, o quanto que a gente sabe disso tudo e o quanto que a gente pode agregar de conhecimento. Então, como que a gente monta esse Project Backlog com um nível mais macro que vocês observarem dentro dessa questão toda, que nem o Kleber falou, para a gente trabalhar com um único backlog, para várias equipes. Para quê? Porque cão que tem 2 donos morre de fome, né? Então, para a gente não morrer de fome com isso, a gente mantém um único e depois a gente vai quebrando em pedacinhos que eu vou explicar brevemente aqui para vocês. Não é um universo gigante, só para vocês terem noção. Só esse curso aqui são 16 horas, mas aí você pode pôr no mínimo 8 horas do Nexus para todo mundo entender o que é isso. Então, imagina que em alguns minutos eu vou fazer um overview e depois a gente vai discutindo ao longo do projeto para ir melhorando cada vez mais aí a gestão que vocês fazem em cima desse projeto tão lindo, tá? Então, aqui o Project Backlog a gente constrói com os nossos requisitos macros, tá? Geralmente a gente constrói com histórias de usuários, não é obrigatório, o Scrum não dita nem técnicas nem ferramentas, ele é isso daí que vocês veem, um grande PDCA lá do Lean,
Eu planejo, eu executo, eu checo, eu tomo ações de melhorias. Aqui é a mesma coisa. Só que tudo se começa aqui, ó. Como eu consigo construir o backlog e como eu consigo fazer a priorização. Aí lá da diagrama de Pareto, né? Que o Matheus colocou também. Pode usar? Pode usar. Pode usar outras técnicas para poder priorizar aqui? Pode. Qual é o intuito daqui? A gente conseguir entender, captar aquilo que faz sentido, de fato, para os nossos stakeholders. Aí, no caso dos juízes, o que é que eles estão esperando ter, que realmente tem que ter. Então, a gente já começaria por esses itens, essa priorização. Aí, quebraria isso pelos releases, ou seja, versões que eu posso colocar na mão dos juízes para eles conseguirem experimentar, sentir. Eu não sei ainda como que é encaixado nesse universo, mas eu tenho certeza que vocês terão insights para poder fazer isso. Depois disso, aí sim entregaria na mão dos dev times, né? Mas agora aqui eu vou falar só do Scrum, então é do dev time, um único time de desenvolvimento, para eles pegarem as histórias de maior nível ali, aquele que está no topo da pirâmide, aquele que está como prioridade, e quebrar em atividades. Daí entra um Kanban, percebe onde que ele entra? Uhum. Então aqui, ó, nesse pedacinho pode entrar um Kanban. É obrigatório no Scrum? Não, não é obrigatório, tá? Mas a gente usa e dá super certo. Então aí vocês vão passar por todas as etapas do processo, não precisa ser necessariamente a fazer fazendo feito. Será que eu não tenho que fazer um teste lá dentro também? Então a fazer, fazendo, a testar, testando, né? Então vocês é que vão definir quais são os processos que vocês vão precisar passar dentro da equipe. Tirando isso, depois que vocês fizerem esse planejamento e tudo tem um time box para fazer isso, aí sim vocês vão rodar de uma semana, de 2, de 3, no máximo 4 semanas, porque o sprint, ele começa aqui no planejamento e ele encerra aqui na retrospectiva. Esse ciclo todo aqui é o que eu chamo de PDCA. Esse ciclo todo, ele vai de 1 dia até no máximo 30 dias. Dentro desse universo, vocês podem brincar com as datas que vocês precisarem brincar lá dentro, tá? Fizemos isso daqui, a gente tem... Oi, Clé. Desculpa só interromper um pouquinho. Nada, imagina. É que eu Então, embalo, vamos né? lá. Não, vamos embora. E aí, nesse caminho, pessoal, em cima do Product Backlog, então a gente pode pensar, o Bagel, o veículo para competir, ele é o nosso Product Backlog. Agora, ele priorizado, é interessante pensar em MVP, ou seja, o que eu tenho como MVP? Por exemplo, se eu tenho uma competição agora, que a gente vai ter lá, competindo com as outras universidades, eu tenho que priorizar nesse momento, por exemplo, já que a oficina, nesse momento do Covid, eu não vou priorizar esse fato. Eu sei que ali eu vou fazer o quê? As ações, que aí a gente ainda tem como histórias para poder competir. E aí, nesse momento, a gente ainda pode fazer o quê? Colocando outros MVPs, depois fazer um protótipo com material não representativo, mas que dê a dimensão e as características que eu preciso para ver se o meu protótipo faz sentido, ou seja, fazer uma viabilidade de projeto, fazer algumas avaliações. Então é interessante ir quebrando em fases esse backlog em termos de prioridade para o que a gente tem que entregar primeiro. E é interessante que a Adri comentou, por exemplo, dos juízes. O que o juiz vai olhar? Ok? Então, a gente, nessa transição entre o Product Backlog e o priorizado, já uma linha de raciocínio de como fazer lotes, né? Como quebrar de uma forma que a gente tenha um MVP. É esse comentário que eu queria fazer agora. Só esse aí para adicionar aí. Não sei se... E aí também, para continuar, tá bom? Vai lá. Ai, show de bola. E, por favor, me fala aí que a gente vai trocando aqui. É que vocês já me conhecem, você sabe que eu embalo, né? Só uma coisinha também. Uma coisa que eu fiquei bem feliz agora que você falou também. É. Quando a gente foi fazer o nosso Kanban board, a gente colocou uma área para teste. Então era to do, doing, testing, done, né? A gente colocou também um espaço para observação, tipo, de possíveis problemas, tipo, por que não funcionou? O que deu errado? Aí a gente conseguia fazer essa transição. Tipo, conseguimos resolver esse problema? Não, volta para o to do, volta para o Product Backlog. E essa parte do teste, né, que você citou, ajudou bastante, porque a gente cometia o erro já de colocar no pronto. Aí ia testar, dava errado, e aí já gargalava tudo, já tinha mais tarefa no to-do, e aí virava uma confusão. Então, essa parte do teste foi uma coisa que ajudou bastante a gente mesmo. Olha que legal. Que bacana ouvir.
Isso é muito bom. Pois é, a Pode gente incluir precisa... também Oi, Cá, cortou. inclui também no Kanban uma coluna de impedimentos, porque o Pedro comentou também que tem muita dependência de subsistemas, né? Ou seja, é um impedimento, depende de uma atividade para eles poderem progredir, né? É isso aí. Perfeito, Cá. Quem que é o Magno, né, tinha comentado do impedimentos, né, que de repente não tinha uma figura de um Scrum Master e ele fazendo um papel de Product Owner, tudo óbvio, né, não era nem o papel dele, mas quanto time auto-organizado, autogerenciável, ele se via meio que na obrigação de poder fazer isso girar e ele não dava conta de poder tirar esses impedimentos. Então, acho que tendo essa coluna que a Carla colocou, dá uma visão do próprio time tentar ir se virando nos 30 e fazer o que tem que ser feito para poder tirar esses impedimentos. Perfeito. É mais uma coluna que a gente adota aí para poder facilitar a vida. Então, é esse entendimento, né? Quais são aí quais são os processos que vocês têm que seguir e quais são as coisas que de repente vocês podem aderir, né, incluir dentro desse universo que pode facilitar a vida de vocês em enxergar esta gestão aí que a gente fala, da gestão à vista, né? Colocar no Kanban você fica com tudo muito à vista, isso é muito bom. Dá para entender gargalos, dá para vocês ver se vocês precisam limitar o IP, enfim. A gente já parte para uma outra linha de pensamento. Um dos motivos também da substituição do Trello pelo Kanban é que o Kanban, como você falou, ele é visual, ele é mais palpável. Muitas pessoas estavam lá trabalhando, aí tinha que tirar o celular, desbloquear, aí não sabia mexer, aí ficava olhando, sendo que no Kanban você chega, tá ali o seu subsistema, né, que a gente separou as áreas do subsistema. Então, CVT, você ia lá, olhava qual tarefa tinha, você sabia qual o status, né, da tarefa, se já estava feita, se já estava fazendo, o que você poderia ajudar, tinha o nome do responsável, né, colocávamos também a atribuição. Então, qualquer dúvida era só conversar com a pessoa. E isso realmente mudou e ajudou bastante a gente. Olha que legal. Nossa, muito bom ouvir. Obrigada. Vai lá, Adri, fica à vontade. Não, então, aí só passando isso daí, porque de repente eu não sei, né, como que eles conseguem fazer, né, esse framework todo à risca. Obviamente, o Scrum Master faria o papel aí de um guardião disso, onde faz com que, de fato, aconteça 100% desse negócio. Só que a gente sabe que é bem desafiador, e é desafiador por conta de hábitos de pessoas, de comportamentos e etc. Então, até a gente conseguir fazer tudo isso, mudar o hábito da pessoa ir lá, trocar aquele papelzinho ali do Kanban, fazer com que eles façam de fato uma sprint planning, fazer a review, fazer uma retrô, não é trivial, né? A gente precisa treinar e não desistir de colocar esse cara, né, para poder contribuir com a gente. Então, nessa sprint, né, quando a gente começa a pôr a sprint para executar, vocês é que definem a quantidade de tempo, né, o que é melhor, lembrando que se vocês escolhem executar de 2 semanas, você vai ter aí um planejamento, né, uma review e uma retrô de 2 em 2 semanas. Então, quanto que você consegue reunir teu time para poder fazer isso de um tempo menor, em tempo menor? A gente sempre fala, erre rápido, aprenda rápido. Esse é o lema do Scrum, né? Então, vocês é que definem aí no momento que vocês estão planejando isso. Aí, durante a execução, tem uma reunião diária de até no máximo 15 minutos para poder checar se precisa de mudar qualquer coisa ali naquele dia, né? Porque, assim, o Scrum, ele dá sugestões de 3 perguntas para a gente poder manter o time box de que até 15 minutos no máximo para o time de desenvolvimento. Né? O que eu fiz ontem, que eu vou fazer hoje, se tem algo impedindo fazer. E aí, com isso, a gente consegue entender se estão tendo alguma dificuldade, se a gente está conseguindo contribuir. Então, fica aí a dica para vocês também. Depois que a gente encerra esse ciclo, mesmo que nós não tenhamos finalizado muitas das tarefas ainda, mas algumas delas já, aí a gente pega e faz o quê? A review.
que é o momento do Dev Team apresentar para o PO e para os stakeholders tudo aquilo que a gente precisa fazer. Né, o que a gente precisa fazer, não, minto, tudo aquilo que a gente fez e precisa entregar e obter o feedback. E esse feedback retroalimenta aquilo que de fato a gente vai precisar fazer no Product Backlog de novo. Será que a gente vai ter que repriorizar? Será que a forma que a gente priorizou da primeira vez está correta? Porque é um documento vivo, tá, gente? Nada aqui ele é cravado em pedra. A gente não tem aquele negócio de planeja, putz, deu erro. Né? Então, não, a gente faz um planejamento menor, executa, entende o que aconteceu, melhora no próximo planejamento e assim a gente vai ganhando massa, ganhando, né, o que o Scrum fala de empirismo. A gente vai crescendo com isso, tá? Finalizando isso, a gente parte para a retrospectiva, onde o time inteiro, né, ali o Scrum Master, PO e Dev Team se reúne para poder falar o que foi bom, o que foi ruim e o que nós devemos melhorar na próxima sprint. E nós devemos levar para a próxima sprint pelo menos um item de alta prioridade de melhoria. E esse item de alta prioridade, ele vem para cá, para o Sprint Backlog. Tá? Onde eles vão montar o plano de ação para que isso daí, de fato, aconteça na próxima sprint, que se inicia imediatamente após a outra. Então, esse overview que eu queria passar alguma coisa aqui. Clé e Ká, querem acrescentar alguma coisa daqui? Tá perfeito, Dri. O Pedro, acho que tinha levantado a mão. Fala aí, Pedrão. E o Johnny estava falando, né? Eu não vi. Levantou a mão? Opa, não sei. Alguém ia comentar? Na verdade eu tinha uma dúvida sobre essa parte dos brief meetings. Se a gente deveria fazer somente com um dev team em questão ou com todos, porque de novo a gente tem aquela relação da interdependência do subsistema. Então, no caso, seria um brief meeting só com o time de desenvolvimento ou com todos somente quando necessário? Tá, aí eu vou passar agora para uma outra parte, para uma outra explicação também bem breve, para vocês entenderem a escala disso. E aí eu já te respondo isso das duas reuniões que a gente faz. A gente tem 2 reuniões diárias, a gente tem uma única de review e a gente tem 3 de retrospectiva. Pelo menos no Nexus, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês. Mas existem várias formas de escala disso, tá? Então, eu vou passar uma aqui para vocês. Eu não sei se vocês... Imagina, que isso. Isso aqui era o breve, né, que eu queria passar. Ó, vocês conseguem agora enxergar um outro framework? Ó, consegue do Nexus? Sim. Sim? Ó, esse daqui, tá vendo? É a mesma carinha do Scrum, só que ele muda um pouquinho, porque agora, em vez de ter 3 a 9 pessoas no Dev Team, eu tenho de 3 a 9 pessoas de time. Pessoas não, eu tenho 3 a 9 times Scrum, ó. Vocês conseguem ver o passeio do meu mouse aqui também, né? Ó. Então, a gente tem essa diferença, a gente tem 2 reuniões, a gente tem 3 retrô. Fala, alguém quer falar? Oi, Dri, eu imagino o seguinte, pessoal. Como hoje vocês têm uma divisão entre os times, quem cuida de suspensão, quem cuida de outros subsistemas do Baja. Então, hoje o Scrum, ele tem ali uma forma de pensar o seguinte, eu não posso ter um time, eu tenho no Scrum de 3 a 9 pessoas, mas o time do Baja é muito maior, felizmente, e dividido em subsistemas. Então, cada um desses subsistemas, indo de 3 a 9 subsistemas, é o que está ali no 3 a 9 times Scrum. Então, esse é um paralelo que a gente pode fazer no que vocês já fazem hoje e como aplicar o Nexus, ou o que a gente chama de Scrum escalado. Isso aí. É isso daí. Muito bem. E aí vocês vão encaixando, né, dentro do universo aí automotivo, de vocês olhem para isso tudo que nós estamos passando aqui para vocês e ver quais são os insights que podem gerar com vocês e como que vocês podem aplicar. E a gente vai trocando depois, né? Então, a ideia daqui agora é ter um único backlog, assim como do Scrum, normal, só que para vários times. Aí vem a dúvida, né? Nossa, cada um tem o seu próprio Product Backlog? Não, não tem, é um único para todos. Então, a gente tem aqui onde eles vão fazer o refinamento, e essa parte de refinamento onde membros apropriados, ou seja, pessoas apropriadas de cada time Scrum, eles vêm
entende as interdependências, tenta minimizar esses impactos o quanto antes. Aí eles vão para o planejamento de sprint do Nexus, onde eles pegam cada pedacinho aqui, ó, que corresponde a cada time, as skills de cada time, mas que são todas interconectadas, e eles escolhem os pedacinhos para cada um, falando de uma forma bem didática aqui, tá? Então, imaginem que agora vocês estão com representantes apropriados de cada time Scrum. Esses representantes, eles vêm para cá, pega os pedacinhos aqui do topo do backlog, escolhem aquilo que compete dentro do universo de cada time, pedacinhos, não é tudo não, tá? Só pedacinhos. Aí eles levam para as equipes montam a sua sprint backlog. Lembra da nossa caixinha cor-de-rosa lá? Eles fazem o planejamento das tarefas necessárias para entregar os macros, ou seja, os requisitos macros, as histórias de usuários, se vocês forem usar histórias de usuários. Aí o conjunto o resultado que der de cada time de sprint backlog constrói o backlog da sprint do Nexus, onde fica um belo de um mural gigante, entendendo o que está acontecendo com cada time e aonde tem conexão com cada time. Aí eles iniciam o trabalho, só que aqui a diferença é que eu não tenho mais um PO dentro de cada time, eu só tenho um único PO, um único Project Backlog. E esse cara aqui que vai entender desse produto como todo. Óbvio, ele vai ter ajuda, né, do Scrum Master, ajuda das pessoas que são apropriadas aí de cada time para poder fazer esse universo todo acontecer. Aí eles formam o time de integração do Nexus. Cada time Scrum, ele tem o Scrum Master e Dev Team. Lembrando que o Scrum Master daqui, ele pode também fazer papel de Scrum Master de alguns times aqui embaixo, desde que não deixe a peteca cair, desde que consiga, de fato, dar a devida atenção para todos os times, incluindo o de time de integração, que tem aí uma prioridade em cima de qualquer outra coisa, de qualquer time, tá? Porque a integração ela é muito importante dentro desse universo todo. Que a ideia é que todos os dias, à tarde, se reúnam PO, Scrum Master e algumas pessoas escolhidas para poder fazer parte desse time de integração, façam efetivamente a integração de tudo que foi construído e segue a vida. Tá? Todos os dias. Conseguimos fazer isso? Ah, conseguimos. Ah, não conseguimos. Então, assim, são práticas que agora a gente muda um pouco a visão de um Scrum, agora para vários times Scrum, trabalhando juntos. Só que aqui dentro, o Scrum funciona normal. Né? Eles vão fazer o sprint backlog, esse sprint backlog somado, já contei para vocês que fica aqui no backlog do sprint. Aí durante o sprint rodando, né, a execução dele, tem a reunião diária do time do Nexus, onde o Scrum Master, PO e os membros apropriados de cada time se reúnem, entende se foi integrado anteriormente, se não foi, porque não foi, o que a gente pode fazer aí como plano de ação para a próxima. E aí, depois que termina essa reunião diária daqui do time do Nexus, aí começa, cada time Scrum faz a sua. Né? Porque se precisar mudar um plano ali de atividades, de tarefas durante o seu dia, eles já podem fazer logo de cara, porque acabou de ter um insight, né? Eu acabei de entender. Então, essa é a pergunta que você me fez, né? Da coisa, não foi, Pedro? Então, sim, temos 2 reuniões diárias. Uma que os membros apropriados dos times, né? Pessoas apropriadas fazem essa reunião e entende o que aconteceu, se a gente conseguiu integrar, se a gente não conseguiu e etc. Leva essa lição, pode servir de insight, input para a reunião diária do Scrum. Aí eles vê como que eles podem, de repente, fazer algum tipo de alteração em tarefas, porque tarefas é do time Scrum, eles podem fazer alteração no momento que eles precisar, desde que não coloque em risco a meta dos sprints. O conjunto de metas de sprints aqui, dos conceitos de concluídos, ele vai para o conceito de concluído global, ele vai para a meta global do Nexus, tá?
Aí fizemos essas daqui, a gente aí reúne tudo, integra tudo e faz uma única review, onde né, os membros apropriados do time fazem as apresentações de tudo que foi construído durante aquele time boxed, e aí recebe os feedbacks, anota tudo bonitinho, aí vai para a retrospectiva, ó. Aí faz a primeira retrospectiva aqui do Nexus, né, que quando a gente fala Nexus aqui é o time de integração, para poder entender se tiver algum problema na integração, se tiveram, por que tiveram, como que eles podem melhorar isso, etc. Aí vai para os times Scrum, entende o que foi bom, o que foi ruim, o que deve melhorar. Aí pega tudo isso daqui e aí vai de volta lá para o time de integração e faz aí plano de ação de melhoria no total, para o geral. Tá? Então, bem, né, bem didaticamente, bem a grosso modo, dando uma explicação aí de como que funciona o Nexus, para de repente vocês conseguirem escalar neste universo aí do Baja. Alguma dúvida? Alguma colocação? Cleca, quer colocar alguma Sim. coisa? Aí então, como a gente viu, pessoal, vamos pegar alguns pontos. Ali no backlog do produto, repara que na própria figura, aquela parte superior, são quadrados menores. Porque o que acontece? Eu quebrei em histórias e já começo a pensar o que eu tenho que resolver agora. Então, disso, o que a gente começa a pensar? Peraí, eu tenho trabalho de diversos, já fazendo um paralelo com o Baja, diversas áreas, diversos times. Então, desse trabalho eu vou fazer, esse é o planejamento do sprint no Nexus, ou seja, para eu conseguir agora fazer um teste com um veículo, um primeiro teste, eu preciso que várias coisas fiquem prontas de diferentes times. Então, em cima disso, eu tenho ali o backlog do sprint do Nexus, onde depois eu já começo a pensar o seguinte, o que cada time vai fazer? Cada grupo que está mostrando ali na figura, de 3 a 9, tem os desenhos ali de um vermelho, mais um azul e verde, vamos pensar que é cada time, podendo ser de 3 a 9 times. E o que vocês já estão acostumados a fazer com muita maestria, e isso agora o Nexus pode ajudar, é o seguinte, como é que eu faço a integração de todo mundo? Tem uma turma grande trabalhando, aí a Mari, né, o Pedro, o pessoal fala assim, agora como é que eu faço isso? Então tem uma reunião para dizer o seguinte, o que os times estão entregando? Isso são duas reuniões. Uma coisa também importante que as empresas têm que melhorar muito, e vocês já estão aí aprendendo certo, é fazer uma reunião objetiva de 15 minutos. Ou seja, não é para fazer um design review, não é para contar por que deu problema na transmissão. Isso é outra reunião. É a reunião de realmente dizer o que fiz hoje, o que eu vou fazer amanhã, e como a Carla mesmo comentou, cadê o impedimento? Porque o impedimento é onde, se a pessoa levantou a mão, alguém do time, ou o time como um todo ali, levantou a mão que alguma coisa está travando, ali você põe energia, né, junto com o Scrum Master. E aí todo mundo está sabendo ali o que precisa melhorar. E o outro desafio aqui do Nexus, que como um todo, é você ter um único PO. Ou seja, você tem uma pessoa que conhece tudo que está acontecendo, conhece os stakeholders. Então, nessa hora aí, tem o capitão do time que vai olhar e dizer o seguinte, olha, o que o stakeholder está precisando? O que ele está requerendo? Ou seja, eu tenho uma data para entregar, porque a competição não muda de data. Então, uma experiência que eu tenho com a área automotiva é, se eu fizer um carro fantástico, isso aí o Pedro, o capitão que estiver junto comigo, só que eu não testar o carro, gente, já era. Se eu deixar para testar o melhor carro do mundo que eu podia fazer, só que eu não testei, eu não avaliei o conjunto, é o que eu vi por muitos anos. Primeiro como competidor do Baja, depois como juiz, que ficou excelente, só que você não testou e quebrou. Você não conseguiu fazer o ajuste necessário. Então, esse conceito de priorizar lá o backlog do produto e depois o PO entender as datas é crucial, tá? E o escalado ele é um desafio para muitas empresas, e vocês aplicando aí já hoje vai ser uma coisa muito legal para depois vocês mostrarem e fazerem isso nas montadoras, que precisam muito de autopeças disso aqui. Esse é o comentário. Perfeito, perfeito. Só um pequeno ajuste, que acho que foi uma troca, né, da palavra da reunião diária, que é o que eu fiz ontem, o que eu fiz hoje e o que nós devemos melhorar. Né? Obrigado por isso. Imagina. Não, até pensei, acho que a mente estava pensando já no como que a gente vai fazer a entrega e tudo mais, então eu falei só para fazer um pequeno ajuste aí. Valeu, Dri, isso aí.
Tamo junto, mano. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Você acha que vocês já fazem muito disso aqui, né? Então, acho que esse é o que mais se indica pra gente mesmo, justamente o que a Adriane falou na questão de muitas ações são interligadas, né? Então, muita coisa depende da outra. Então, esse método do Nexus é muito mais aplicável pra gente dentro do Bajo. E só complementando o que você comentou sobre o teste do carro lá, esse próprio ano foi um exemplo disso, porque a gente conseguiu montar o carro um pouco antes, né, da competição, e a gente teve alguns problemas com o carro, então a gente conseguiu testar e arrumar, tanto que o resultado que a gente teve lá foi por causa disso, porque se a gente monta o carro exatamente no dia e só leva, não tem como testar e a chance de dar problema é muito mais alta. Essa questão de conseguir priorizar a data de entrega é fundamental. Legal, Pedro. Acho que ficou mudo no final. Eu tava só comentando que priorizar a data de entrega é fundamental no nosso caso aqui, né? Legal, bacana. Show de bola. E a Mari também, ela comentou de jogar por pontuação, né? As tarefas, eu daria um conselho aqui para vocês de fazer essa pontuação nos cards aqui do backlog, né? Não das tarefas, porque as tarefas a gente já vai diretamente em horários, a gente já vai em horas mesmo, a gente vê quantas horas a gente demora para fazer X coisa. Preciso apertar um parafuso X, quantos minutos eu vou fazer isso, entende? Mas em pontuação, para a gente poder saber o que é mais complexo para desenvolver ou não, e aí para uma pessoa que é mais júnior, a complexidade é muito maior, e para uma pessoa que é mais sênior, a complexidade diminui, obviamente, mas é onde que a gente consegue encontrar o equilíbrio aí, né? Então tem uma ferramenta de mercado que a gente costuma usar, que é o Plane Poker, que se bem empregado, eu curto pra caramba, porque faz a integração do time, faz com que cada um entenda cada um, e assim a gente vai conseguindo fluir dentro desse universo. Então, eu daria para vocês aí, né, como uma mentoria de... E é o que a Adri falou, errar rápido, aprender rápido e crescer. Então, vocês já estão fazendo isso, tá? E é um prazer e um orgulho ouvir isso de vocês e cooperar com vocês, né? Dessa mentoria aí. Vocês contam com a gente para agora, como já contaram antes, e para frente também, tá bom? Isso aí quer comentar? Obrigado. Eu gostaria de parabenizá-los também, né, por esse trabalho, que é aquilo que você falou, além de todo o envolvimento, né, com o Minibage, ainda tem a questão da faculdade, com todas as matérias, quem faz estágio, quem trabalha. Então, essa dedicação aí de vocês é muito importante. Parabéns a todos. Linda, é isso aí, gente. Obrigada. Faço dessas palavras as minhas também, de todas essas. Muito obrigada, foi um prazer conhecê-los, um prazer ouvir de vocês essa experiência na prática da vida como ela é, né, com todos os seus desafios que vocês encontram, que nós encontramos, que as empresas encontram, e como que a gente consegue ir melhorando mesmo assim, com todos esses desafios. Isso é muito legal. Essa disposição, acho que essa vontade, essa garra que a gente tem que ter para fazer a nossa vida acontecer. Eu sempre falo para todo mundo, e vou repetir isso para a vida, nós somos protagonistas da nossa vida. Se a gente não fizer por nós, ninguém, absolutamente ninguém vai fazer. Porque não adianta. Né? As pessoas podem nos ajudar, as pessoas podem vir aqui, pegar e colaborar, pais, mães, etc., todo mundo. Só que se você não levantar, a gente brinca do TBC, né? Tira a bunda da cadeira, vai e faz. Né? Se a gente não tiver essa atitude, essa vontade de mudar, essa vontade de fazer acontecer, simplesmente não acontece. Simplesmente a gente continua ali no meio do caminho, ali na média. E assim, tudo bem que, né, a gente é super apoia as pessoas que querem viver na média ou abaixo dela. Eu, particularmente, quero viver acima. Então, tudo que eu posso acordar todos os dias e fazer o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Né? Sempre uma melhoria contínua. Então, que vocês puderem trabalhar com essa ideia, com esse mindset, trabalhar com feedback para que não deixem acumular nada nunca, para as coisas realmente fluírem, sigam em frente, porque acho que o maior desafio ainda é lidar com pessoas. Porque o restante a gente vai tirar de letra, direitinho. E lidar com pessoas a gente também vai tirar de letras, desde que a gente queira fazer e queira fazer diferente, queira fazer as coisas acontecerem na nossa vida e, consequentemente, na vida do próximo.
Acho que é esse o recadinho que eu gostaria de deixar neste vídeo para nós. Obrigado, Adri. Só, Muito pessoal, deixa eu pedir obrigado. uma coisa para vocês. A gente pode publicar essa gravação? Vocês permitem? Por mim, tudo bem. Não, tranquilo. Vai lá pro Sim. YouTube. Vai pro YouTube, tá? Gente, ó, Sem falo pra problema. cá porque eu me emociono quando eu falo do Baja, falo dessas coisas, porque eu fui bajeiro, né? E aí depois chega uma hora que você não quer saber mais onde você se formou, você é bajeiro. É. Vocês são Tem a roupa até hoje lá, né? O uniforme guardadinho, né? as camisetas intocáveis, gente, é muito legal. Às vezes você para e fala, vamos dar. Não mexe nessas daqui, né? Não, É essas uma não. coleção de camisetas do Baja. Muito carinho. E lembra, contem nas entrevistas, nos estágios, que vocês são bajeiros, isso é um mérito de vocês, né? Pedro e Magno, assim como colegas que já se formaram, fiquem perto do time, porque vocês são referência para eles modelarem. A Dream ensina aí, ensina a modelagem por semelhança, então vocês são referência de outros, como outros colegas que hoje estão com muito sucesso na carreira. Então isso é muito legal. E vocês são uma referência, gente, aí uma responsabilidade para muita gente que está entrando na faculdade. Então, aguentar todos os desafios de disciplinas que são desafiadoras e também o desafio de entrar no Baja e desenvolver e entregar como vocês fizeram. Então, todo mundo com certeza vai olhar para vocês e falar assim, mas como é que você conseguiu entrar no Baja? E mais pergunta, como é que você conseguiu fazer tanta coisa boa, né, ao mesmo tempo? Então, esse é meu... Então, contem comigo aí, conosco, né? Porque a gente tem muito apreço aí por tudo que vocês fazem. É isso aí. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras aí. Obrigado. Emociona bastante a gente. Muito obrigado pela aula também, Adriane. Imagina. A gente já tinha ouvido falar do Nexus, mas agora depois da aula fica muito mais claro e muito mais óbvio do que o Nexus é muito mais aplicável a gente do que o Scrum propriamente dito, né? A gente fez bolou mais ou menos um sistema com reuniões periódicas entre os chefes de subsistema, que no fundo é mais ou menos o que o Nexus propõe, né? Então, é muito mais alinhado para o que a gente precisa. Eu gostaria de agradecer bastante aí a aula. Foi sensacional e acho que agora a gente tem mais propriedade para conseguir aplicar o sistema propriamente dito. Muito obrigado. Obrigada, Magno. Que bom ouvi-lo. Obrigada. A gente fica feliz. É o nosso propósito, né? Quanto Sunset, Cá, Cleber, eu e o restante do time. A gente vive o nosso propósito, isso é muito bom. A educação é nossa missão, né? A gente está aprendendo junto e dividindo conhecimento, é sempre show. Bom, da minha parte é isso, obrigado, valeu. Valeu, vamos fazer um print aqui, ó, porque aí eu vou fazer um... Cadê Pedro Muniz? Não vai aparecer nesse rostinho, nem uma fotinha, nada. A gente poder fazer uma foto com todo mundo agora. O meu não é notebook. Não tem como. Puxa vida, tá bom, vai. Eu vou, então, fazer um print. Estão preparados? Eu vou fazer um print, porque desse print a gente vai publicar lá no LinkedIn, para poder falar que tem vídeo novo no nosso canal. E aí vocês estão super convidados em visitar nosso canal. Se vocês quiserem, se inscreva no nosso canal. Agora fazer de youtuber, né? Se inscreva no nosso canal. E se vocês quiserem também, divulguem aí o nosso trabalho. Acho que, né, principalmente de vocês aqui que está participando junto com a gente, para que todo mundo possa ter contato com esse material e aprender um pouquinho aqui com vocês também, com toda essa experiência que vocês contaram aqui pra gente, que foi maravilhosa, foi muito enriquecedor, e a gente vê um brilhinho nos olhos de vocês, do orgulho também que vocês têm em fazer parte desse projeto, que é muito massa, é muito legal. Não, com certeza, a gente tem as páginas no Facebook, Instagram, LinkedIn da equipe, a gente vai divulgar também, porque foi uma aula realmente muito boa, obrigado. Aê! Muito obrigada. Imagina, contem com a gente lá, acho que vocês devem ter o Kleber no LinkedIn, né? O meu tá ali, Adriane Colossetti. A gente vai divulgar tanto no canal do Kleber, da Carla também, o meu. A gente vai fazer a divulgação e aí a gente vai pôr o vídeo no YouTube da Sunset, tá? Sunset, eu vou escrever aqui no
no chat para vocês, porque ele não escreve sunset, ele é sunset mesmo. Assim, ó. Sunset deixa eu ver se eu não escrevi errado. Treinamentos, ó. Tá aqui no chat, que aí em breve vai estar ali. É o tempo só da gente pegar esse videozinho, colocar a vinheta e subir, e a gente já divulga, tá bom? Beleza. Então, Tudo bem. bora fazer nosso print? Bora. É a nossa foto oficial é o print, tá legal? Atenção, 1, 2, 3 e... Já. Deixa eu ver como ficou. Calma que eu já conto pra vocês. Peraí. Cadê o... Cadê? Eu só tô configurando aqui uma página para eu colar. Enquanto a Adri tá pegando, gente, próximos passos aí, vamos lá, vamos para cima. Quando a gente vai saber que realmente tem a competição de uma forma hoje um pouco diferente em função do Covid do Mundial lá? Você tem alguma ideia? A gente tem mais perguntas do que respostas, né? Não só a gente, o Ronaldo também, a SCE Brasil também está completamente fora das decisões do pessoal de lá, então a gente está esperando, geralmente sai de terça os comunicados deles lá, então a gente está esperando os próximos capítulos aí, a gente também não sabe data, não sabe quais são as provas, a gente ainda não tem certeza. Mas assim, quando for, conte conosco. Uma posição, a gente conversa com você. Legal, dá um toque e vamos para cima. Show de bola. Isso aí. Show de bola. Amor, ficou demais.com.br. Obrigadão, viu? Prazerzaço conhecer vocês. Nós te agradecemos também. Tchau, tchau. Isso aí. Matheus, semestre que vem. Mariana daqui um semestre com aula. Até o semestre que vem, professor. Valeu, Pedrão. Tchau. Valeu, Pedro. Valeu, Magna. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigadão. Beijão. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau.